Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante a ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Quando nos aproximamos da porta da misericórdia, argumentos convincentes são as batidas na argola que fazem com que a porta se abra. Por que os argumentos deveriam ser usados? Certamente não é porque Deus demore para dar, não é porque podemos mudar o propósito divino, nem porque Deus necessite ser informado acerca de quaisquer circunstâncias concernentes a nós ou sobre a bênção pedida. Os argumentos a serem usados são para nosso próprio benefício, não para o benefício dele, não para o benefício de Deus. Deus exige que pleiteemos com ele e apresentemos nossas razões fortes, como diz Isaías, pois isso mostrará que valorizamos a bênção. Quando o homem busca argumentos em favor de uma determinada coisa, é porque ele atribui importância àquilo que está procurando. Reitero, o uso de argumentos nos ensina a base pela qual obtemos a bênção. Se um homem vier com um argumento baseado em seu próprio mérito, não conseguirá nada. O argumento bem-sucedido está sempre fundamentado sobre a graça. E daí, a alma que assim suplica começa a entender intensamente que é pela graça, e graça somente, que um pecador obtém algo do Senhor. Além disso, o uso de argumentos é destinado a estimular o nosso fervor. A pessoa que usa um argumento com Deus terá mais força para usar o segundo, e usará o terceiro com poder ainda maior, e o quarto com maior poder ainda. As melhores orações que já ouvi em nossas reuniões de oração foram aquelas mais repletas de argumentos. Às vezes, minha alma tem se comovido por completo ao escutar irmãos que vieram a Deus sentindo a real necessidade da bênção e que realmente era preciso tê-la, pois a princípio pleiteavam de Deus que a concedesse por essa razão, e depois por uma segunda, terceira, quarta e quinta, até que tivessem despertado o fervor de todos ali presentes. No que se refere a Deus, a oração não é necessária de forma nenhuma, mas quanto a nós, ela é inteiramente necessária. Se não fôssemos constrangidos a orar, duvido que poderíamos viver como cristãos. Se as bênçãos de Deus chegassem até nós sem serem pedidas, não teriam metade do valor que têm, pois ao pedi-las, obtemos uma dupla bênção, uma em obter, outra em pedir. O próprio ato de orar é uma bênção. Orar é, de certa forma, banhar-se em águas cristalinas e assim escapar do calor do sol de verão. Orar é subir em asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de um reservatório inexaurível. Orar é tomar o céu nos braços e abraçar a deidade dentro da alma e sentir o corpo feito o templo do Espírito Santo. Independente da resposta, a oração em si mesma é uma bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora as suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. Que Deus nos ajude a sermos diligentes na santa arte de argumentar com Ele mediante a oração. Ainda resta a parte mais interessante do nosso assunto. Trata-se de um catálogo resumido de alguns dos argumentos que têm sido usados com grande sucesso junto a Deus. Não posso te fornecer uma lista completa. Para tanto, seria necessário um tratado do tipo que só John Owen poderia produzir. Primeiro, os atributos de Deus. Abraão fundamentou-se neles quando tentou sustar a justiça de Deus. Era necessário que alguém orasse por Sodoma, e Abraão começou assim: se porventura houver 50 justos na cidade, tu irás destruí-los também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui começa a luta. Com esse poderoso argumento, o patriarca segurou a mão esquerda do Senhor e prendeu exatamente quando o raio estava prestes a cair. Mas então veio uma resposta:
Foi comunicado a ele que isso não pouparia a cidade. E você se recorda como aquele bom homem, quando duramente pressionado, foi recuando pouco a pouco e, por último, quando não mais podia deter a justiça, agarrou a mão direita de Deus, a da misericórdia, e isso lhe deu grande segurança quando suplicou para que a cidade fosse poupada, se nela houvesse pelo menos 10 justos. Assim sendo, eu e você podemos nos agarrar a qualquer instante à justiça, misericórdia, fidelidade, sabedoria, paciência e ternura de Deus, e descobriremos que todos os atributos do Altíssimo são, em certo sentido, um grande ariete com o qual podemos abrir as portas do céu. Em segundo lugar, as promessas de Deus. Quando Jacó estava do outro lado da val do Jaboque e seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com homens armados, ele implorou a Deus para que não o permitisse destruir a mãe e as crianças. E a razão principal usada foi esta: tu disseste, certamente te farei bem. Que força tem esse argumento? Ele estava responsabilizando Deus pelo cumprimento da sua palavra. Tu disseste. O atributo serve como um ótimo chifre do altar para segurarmos, mas a promessa, a qual contém o atributo, é algo mais. É um chifre ainda mais forte. Tu disseste. Lembramo-nos como Davi se expressou. Depois de Natã ter proferido a promessa, Davi disse no final da sua oração: faz como tu disseste. Este é um argumento legítimo para todo homem honesto usar. E tendo Deus falado, não fará. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não será ele verdadeiro, não manterá ele sua palavra. Porventura, não permanecerá de pé e não será cumprida toda a palavra que sair dos lábios do Deus Todo-Poderoso. Salomão, quando da inauguração do templo, usou o mesmo argumento poderoso. Ele suplica a Deus para que se lembre da palavra que havia falado a seu pai Davi e abençoe aquele lugar. Quando o homem emite uma nota promissória, sua honra está comprometida. Ele a assina com sua mão e deve pagá-la ao chegar o dia do vencimento, senão ficará desacreditado. Jamais devemos dizer que Deus não paga as suas contas. O crédito do Altíssimo nunca foi contestado e nunca o será. Ele é pontual, jamais está adiantado, mas também não se atrasa. Podemos procurar por todo o seu livro e compará-lo com a experiência do seu povo, do povo de Deus, e veremos que os dois estão em acordo, do começo ao fim. Muitos dos antigos patriarcas disseram como Josué na sua velhice: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Se há para você uma promessa divina, não precisa pedir o cumprimento dela com o se. Pode fazê-lo com toda a confiança. Se a bênção que deseja está prometida pela palavra empenhada de Deus, dificilmente haverá necessidade de acautelar-se quanto à insubmissão à sua vontade. Você conhece a vontade dele. Essa vontade está na promessa, fundamentando-se nela. Não dê descanso a ele até que a cumpra. Deus deseja cumpri-la, de outra forma não a teria feito, não a teria proferido. Ele não profere suas palavras apenas para silenciar o nosso barulho e nos manter esperançosos por alguns momentos, com a intenção de, afinal, fazer-nos desistir. Quando ele fala, é porque tem a intenção de agir. Em terceiro lugar, o grande nome de Deus. Quão poderosamente Moisés argumentou com Deus, certa ocasião, falando e fitando-se nessa base. O que farás pelo teu grande nome? Os egípcios dirão: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Há algumas ocasiões em que o nome de Deus está intimamente ligado à história do seu povo. Às vezes, um crente será obrigado a seguir um curso de ação baseado numa promessa divina. Ora, se o Senhor não cumprisse a sua promessa, não somente o crente estaria enganado, mas o mundo perverso olharia para ele dizendo: onde está o seu Deus? Tomemos, por exemplo, o caso do nosso respeitado irmão, o Sr. George Miller, de Bristol. Durante muitos anos, ele declarou que Deus ouve e atende às orações, e firme nesta convicção, construiu casa após casa para abrigar órfãos. Posso imaginar, portanto, que se ele estivesse necessitando de meios para o sustento daquelas 1.000 ou 2.000 crianças, teria usado o seguinte argumento:
O que farás pelo teu grande nome? E você, em meio a um problema angustiante, quando tiver se apossado firmemente da promessa, pode dizer: Senhor, tu disseste, em 6 angústias te livrarei, e na 7ª o mal não te tocará. Jó 5,19. Eu disse a meus amigos e vizinhos que têm posto minha confiança em ti: e se tu não me libertares agora, onde estará o teu nome? Levanta-te, ó Deus, e faz isso, para que a tua honra não seja lançada no pó. Juntamente com isso, podemos empregar o argumento das duras coisas ditas pelos injuriadores. Ezequias, rei de Judá, fez muito bem quando pegou a carta de Rabsaque e a expôs diante do Senhor. Isso ajudaria? Ela está cheia de blasfêmias. Isso ajudaria? Onde estão os deuses de Arpade e Zerfaim? Onde estão os deuses das cidades que destruí? Não deixe que Ezequias vos engane, dizendo que Jeová vos libertará. Será que isso surtirá algum efeito? Claro que sim. Foi uma coisa abençoada o fato de Rabsaque ter escrito essa carta, pois ela moveu o Senhor a ajudar o seu povo. Às vezes, os filhos de Deus podem se regozijar quando veem seus inimigos dando vazão ao seu mau humor e dizendo injúrias. Agora, podem dizer: injuriam o próprio Senhor, não atacaram somente nós, mas o próprio Altíssimo. Agora, não é mais o pobre e insignificante Ezequias com seu pequeno grupo de soldados que vão lutar contra Rabsaque, mas é Jeová, o Senhor dos exércitos, o Senhor de todos os anjos. O que vocês farão agora, orgulhosos soldados do altivo Senaqueribe? Porventura, não serão completamente destruídos desde que Jeová entrou na luta? Todo o avanço feito pelo catolicismo romano, todas as coisas erradas ditas por ateus bisbilhoteiros e quejandos, deveriam ser usados pelos cristãos como argumentos perante Deus para que Ele faça prosperar o Evangelho. Senhor, veja como eles reprovam o Evangelho de Jesus. Tira a tua mão direita do teu seio, ó Deus, eles te desafiam. O anticristo se lança no lugar onde teu filho foi uma vez honrado, e dos púlpitos onde o Evangelho foi outrora pregado, outro Evangelho é agora anunciado. Levanta-te, ó Deus, desperta o teu zelo. Permita que tua santa ira se inflame. Teu antigo inimigo novamente prevalece. Eis que a prostituta da Babilônia, mais uma vez montada na besta de vestes escarlate, cavalga em triunfo. Vem, Senhor, e novamente mostra o que o teu braço sozinho pode fazer. Este é um modo legítimo de importunar a Deus por causa do seu grande nome. Em 4º lugar, as tristezas do povo de Deus. Isto é frequentemente usado na Bíblia. Jeremias é o grande mestre nesta arte. Assim diz ele: os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira, mas agora sua aparência é mais escura do que a fuligem. Lamentações 4, 7 e 8. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Lamentações 4, 2. Ele fala de todas as suas tristezas e apertos, porque passou durante o cerco. Ele clama ao Senhor pedindo que ele olhe de novo para Sião sofredora, e logo depois seus clamores melancólicos são ouvidos. Nada tão eloquente para um pai como o clamor do seu filho, assim. Existe algo mais tocante ainda, é o gemido, quando o filho está tão doente que não consegue mais chorar e permanece deitado, jeremiando de maneira que indica extremo sofrimento e intensa fraqueza. Quem pode resistir a tal gemido? E quando o Israel de Deus for conduzido a uma situação tão ruim que já não possa clamar, onde somente seus gemidos podem ser ouvidos, aí então virá de Deus a libertação, e certamente Ele mostrará que ama o seu povo. Quando vocês, irmãos, estiverem em tal situação, podem usar os vossos sofrimentos como um argumento para que Deus se volte e salve o remanescente do seu povo. Procedam da mesma maneira em relação à igreja, em transe de sofrimento. Em 5º lugar, o passado. Povo experiente de Deus, você sabe como apropriar-se disso. Aqui está o exemplo de Davi. Tu tens sido meu auxílio. Não me deixes, nem me desampares. Ele se baseia na misericórdia de Deus desde a sua mocidade. Fala de sua dependência de Deus desde o nascimento
e então suplica: agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Moisés também, falando com Deus, diz: tu tiraste do Egito o teu povo. É como se ele dissesse: não deixes o teu trabalho incompleto. Começaste a construir, complete-o. Tu travaste a primeira batalha, Senhor. Termine a campanha. Prossiga até que venha sobre nós a vitória completa. Quantas vezes, estando em problemas, temos clamado: Senhor, tu me libertaste de duras provações, quando parecia não haver nenhum socorro por perto. Não me abandonaste até agora. Tenho levantado meu Ebenezer em teu nome. Se tua intenção era me abandonar, por que me mostraste tais coisas? Trouxeste teu servo até aqui para expô-lo à vergonha. Temos de tratar com um Deus imutável, que fará no futuro o que tem feito no passado, pois nunca muda de propósito e o seu desígnio não pode ser frustrado. Assim sendo, o passado torna-se um poderoso meio de conseguir bênçãos de Deus. Podemos até mesmo usar nossa própria indignidade como argumento com Deus. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Davi, em determinado lugar, argumenta da seguinte forma: Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é muito grande. Esse é um modo especial de raciocinar, mas sendo interpretado significa: Senhor, por que farias coisas pequenas? Tu és um grande Deus, e eis aqui um grande pecador. Eis como oportunidade em mim para demonstrar a tua graça. A enormidade do meu pecado faz de mim um palco para manifestar a grandeza da tua misericórdia. Permite que a grandeza do teu amor seja vista em mim. Moisés parece estar pensando desta mesma maneira quando pede a Deus que mostre seu grande poder em poupar seu povo pecaminoso. Realmente, o poder com que Deus se restringe é grande. Existe alguma coisa como rastejar aos pés do trono, fazer uma reverência e clamar: ó Deus, não me quebres, pois sou uma cana esmagada. Não pises sobre minha pequena vida, a qual não passa de pavio que fumega. Tu me caçarás, sairás, como disse Davi, atrás de um cachorro morto ou de uma pulga. Irás me perseguir como uma folha soprada pela tempestade. Olhar-me-ás, como disse Jó, como se fosse um vasto mar ou uma grande baleia. Sou tão pequeno. E desde que a grandeza da tua misericórdia pode ser demonstrada em alguém tão insignificante e tão vil, ó Deus, então tenha misericórdia de mim. Houve uma vez em que a própria deidade de Jeová serviu de base para um clamor triunfante do profeta Elias. Podemos imaginar a excitação mental dele naquela augusta ocasião, quando mandou seus adversários verem se seus deuses poderiam lhes responder através do fogo. Com que duro sarcasmo ele disse: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que vocês o acordem. E, enquanto eles se cortavam com facas e saltavam sobre o altar, veja o escárnio com que aquele homem de Deus deve ter olhado para tais esforços impotentes e seus gritos extremos e inúteis. Mas pense como seu coração teria palpitado se não fosse a força de sua fé, quando reparou o altar de Deus que estava quebrado, pôs a lenha em ordem e matou o novilho. Ouça-o exclamar: derramem água sobre ele. Não quero que pensem que eu esteja escondendo o fogo. Derramem água sobre a vítima. Quando fizeram, ele lhes ordenou: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. Quando o altar estava completamente coberto de água, embebido e saturado, ele se levanta e clama a Deus: ó Senhor, manifeste-se hoje, manifeste-se e mostre que tu és Deus. Aqui tudo foi posto à prova. A própria existência de Jeová foi aqui posta, de certo modo, em jogo, diante dos olhos dos homens, por este ousado profeta chamado Elias. E como ele foi ouvido, o fogo desceu e consumiu não somente o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e mesmo a própria água que havia nas valas, pois o Senhor respondera à oração do seu servo. Nós podemos também, em certas ocasiões, fazer o mesmo e dizer a ele: ó, por tua deidade, por tua existência, tu que és o verdadeiro Deus, mostra-te agora para socorro do teu povo. Em sexto lugar, o sofrimento, morte, mérito e intercessão de Jesus Cristo. Receio que não estamos compreendendo o que está à nossa disposição
quando somos permitidos suplicar a Deus baseado nos méritos de Cristo. Deparei-me com este pensamento um dia desses. Foi algo novo para mim, mas acho que não devia ter sido. Quando pedimos a Deus que nos ouça enquanto invocamos no nome de Cristo, geralmente queremos dizer: ó Senhor, teu amado Filho merece isso de ti. Faze-o para mim, porque ele merece. Mas se nós soubéssemos, poderíamos ir adiante. Suponha que você tem um armazém na cidade e diz a mim: meu amigo, vá até o meu escritório e use o meu nome e diga que devem lhe dar o que deseja. Eu poderia ir e usar o teu nome e obteria o meu pedido, como uma questão de direito e de necessidade. Isto é virtualmente o que Jesus Cristo diz a nós. Se você necessita de algo de Deus, tudo que o Pai tem pertence a mim. Vá e use meu nome. Então, não fique indeciso e não deixe que a sua fé vacile. Quando você pleiteia no nome de Cristo, está usando algo que balança as portas do inferno e ao qual os exércitos do céu obedecem. Até o próprio Deus sente o poder sagrado desse clamor divino. Seria melhor se em tuas orações você pensasse mais nos sofrimentos e tristezas de Cristo. Apresente diante do Senhor as suas chagas. Fale ao Senhor sobre os seus clamores. Faça com que os gemidos de Jesus clamem novamente do Getsêmani e seu sangue fale novamente desde o Calvário horrível. Clame e diga ao Senhor que, devido a tais tristezas, lamentos e gemidos, você não pode aceitar uma resposta que não fosse aquela que o Pai daria ao seu Filho amado. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante a ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos.